Sua vida manifesta um eterno louvor a Deus por intermédio da maneira como você tem vivido. O nome de Deus é glorificado ou não? Essas perguntas nós deveríamos fazer diariamente. Nós estamos esperando talvez um domingo para cultuar a Deus e esquecemos que nossa vida é um culto a Deus. Bom dia, que vocês possam refletir acerca da palavra de Deus e serem iluminados pelo Divino Espírito Santo, para que venham a crer na sua palavra e nele como Deus revelado. Nós temos vivido de maneira completamente desconexa. Que essas manhãs sirva de impulsionamento para que você medite nas Sagradas Escrituras e clame por misericórdia da parte de Deus. Bom dia a todos que chegaram aí. Bom dia, Lennon, bom dia, Gandhi, Silvia, bom dia, Bruna, bom dia, Mari, bom dia a todos que estão chegando. Que vocês possam pegar as suas Bíblias. Nós vamos continuar com a nossa meditação. Bom dia, Edivan. Pegue a sua Bíblia para que possamos meditar. Salmo 119, verso 175. Confesso que estou muito feliz vendo o Salmo terminar. Amanhã nós terminamos o Salmo 119. Muito bom, né? Nunca imaginei na vida fazer isso e ver aquilo que Deus nos capacita a fazer. Bom ter vocês aqui conosco. Estamos no penúltimo capítulo e penúltimo verso. E é muito bom ver como a constância nos leva a lugares longes. Que você possa ter constância em tudo que você faz na sua vida. Salmo 119, verso 175 diz assim: que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Que eu viva para poder te louvar. Você deseja exatamente isso? Viver para poder louvar a Deus? Este é o desejo do seu coração? Você deseja isso? Se fosse uma pergunta, como você responderia? Sim ou não? Não tem mas. Mas, no entanto, sobretudo, que eu viva para poder te louvar. Você almeja viver para poder louvar a Deus? Você consegue responder isso? Você quer viver para louvar a Deus? Não, Galego, eu tenho muitas coisas na minha vida para fazer. Não dá para louvar a Deus o tempo inteiro. Ah, Galego, é muito difícil. Essas são as respostas que são dadas naturalmente. Ah, todo mundo é pecador, então eu não consigo louvar a Deus a todo instante. Ah, Galego, eu já tentei, mas eu não consigo. Ninguém consegue louvar a Deus se não for inspirado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te iluminar, você não vai conseguir louvar a Deus. Se o Espírito Santo não te direcionar, você não vai louvar a Deus. Você pode criar uma religião, você pode criar uma máscara, mas a sua vida não será um louvor a Deus. Nós temos que clamar para que o Espírito Santo penetre o nosso coração e nos transforme, que dessa forma a nossa vida seja um eterno louvor a Deus. Este eterno louvor não envolve uma vida perfeita, envolve uma vida assim, de luta, uma vida de renúncia, uma vida de consciência, uma vida onde, quando sou exortado por meio da palavra, eu consigo refletir acerca da vida que eu vivo. Eu retorno ao caminho correto quando vejo que estou errado, ou quando sou corrigido, ou quando sou de fato confrontado.
viver para louvar a Deus é viver essa fragilidade que habita na nossa carne e reivindicar aquilo que o Senhor prometeu nos dar. Ele prometeu nos conceder este Espírito Santo que nos guiaria por todo o caminho. Ele menciona ainda nesse verso, e que teus estatutos me ajudem. Ou seja, que ele vivesse para poder louvar a Deus e que os estatutos o ajudassem. Esse daí ele não estava falando simplesmente para ele não estava ali como centro. Ele estava ali justamente manifestando essa vida que louvava a Deus, do qual agora nós podemos ler e refletir, sabendo que essas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo e agora também guiam os nossos passos, e que teus estatutos me ajudem. Sempre essas palavras remetidas a estatutos, ordens, palavra, decretos, mandamentos, apontam justamente para as Escrituras. A palavra de Deus nos ajuda a louvar ao Senhor. Ela aponta aquilo que está errado em nossas vidas. Ela aponta aquilo que está correto. Ela nos direciona. Medite na palavra do Senhor. As pessoas almejam servir ao Senhor, mas distante da palavra. Existe uma forma de adorar a Deus correta, porque Deus estabeleceu. Imagine que nós chegamos e falamos assim: eu vou adorar a Deus. Então beleza, como que adora a Deus? Daí vão responder de maneira simplória: através da minha vida. Perfeito, mas que vida que deve ser vivida para glorificar a Deus? Da mesma forma, um culto. Como cultua a Deus? Como nós nos reunimos para cultuar a Deus? O que é necessário fazer num culto para que seja um culto agradável a Deus? Lembre-se que culto é a sua vida, mas ainda assim nós temos a reunião do corpo de Cristo que é feita semanalmente o que manifesta não é estar dentro de algum lugar, mas reunido como corpo. E quando nós nos reunimos, o que nós fazemos? Como nós glorificamos a Deus? Aí vão ter os elementos que devem fazer parte disso daí, na verdade. Existem princípios que regulam a forma como nós cultuamos, que são estabelecidos pela palavra. Nós cantamos a palavra, nós lemos a palavra, meditamos na palavra, nós aplicamos a palavra às nossas vidas por intermédio da ministração, nós ofertamos os sacramentos, que é o batismo e a ceia que foi estabelecido. Essa é a forma de glorificar a Deus. Essa é a forma como Deus estabeleceu. Qualquer coisa fora disso são banalidades, do quais ele não estabeleceu por intermédio da sua palavra. Agora, dentro do culto, esses daí são os princípios que regem o culto. Talvez as pessoas olhem e falem: posso fazer um teatro no dia do culto? Se há reunião solene onde vocês se reúnem como igreja, o centro deve ser sempre Cristo. Embora um teatro, as pessoas possam falar: não, estamos fazendo uma peça para determinada coisa, mostrando justamente as características de Cristo. Eu vou fazer isso daqui de criança, isso e aquilo. São todas meras atrativos que não fazem parte daquilo que foi estabelecido na palavra. Então o culto é regido de uma maneira bem formal, estabelecida pela palavra. Estabelecida pela palavra, embora nós tenhamos esse lapso temporal, nós estamos no século XXI, hoje tem uma série de recursos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E algumas coisas nós poderíamos fazer em outros dias. Então pense que viver para louvar a Deus envolve a sua vida. Envolve a sua vida, quanto à maneira individual. Quanto à maneira coletiva, envolve, por óbvio,
a maneira como Deus estabeleceu a forma de vivermos em coletividade. Tudo isso nós conseguiremos deduzir por intermédio da palavra. Agora, se eu não conheço a palavra, se eu não leio a palavra, naturalmente eu cultuarei a Deus tanto de maneira individual quanto coletiva, de maneira equivocada, julgando que a maneira como estou cultuando a Deus é a maneira correta. E nós sabemos que não é. Basta você olhar para relacionamentos pessoais e imaginar se uma pessoa quer te agradar, quer te cultuar de certa forma, ela antes necessita saber de como você gostaria de ser cultuado. É uma situação hipotética, tá? Então vamos colocar até adorado. E até mesmo adoração, a adoração pertence a Deus. Mas de qualquer forma, imagine que você chega uma pessoa e fala assim, nossa, eu quero agradar aquela pessoa, eu quero cultuar, eu quero fazer com que ela se sinta importante. Daí eu chego, convido determinada pessoa aqui, fala, não, vem comer em casa, eu vou preparar um jantar para você. E prepara um jantar com comida tailandesa. E ela odeia comida tailandesa. Ela nunca comeu, fala, não quero. Ela chega aqui, ela gosta de determinada música, eu coloco umas músicas que não tem nada a ver. Ela gosta de ficar sentada e fala, não, aqui a tradição é a gente comer no chão. Observe que eu quero adorar a pessoa segundo aquilo que eu estabeleci como uma verdade, e não como essa pessoa estabeleceu como gostaria de ser adorada. Imagina que nós não estamos falando de uma pessoa agora, nós estamos falando de Deus. Deus estabelece a forma como ele queria ser adorado. A adoração do homem não tem impacto em Deus caso não tenha sido estabelecida diretamente por Deus. Então viva uma vida para adorar a Deus. Entenda que a sua vida é um verdadeiro altar e você deve cultuar a Deus conforme Ele estabeleceu. Talvez você esteja fazendo algumas coisas erradas que contradizem o que a palavra diz. Mas se você fizer parte do corpo de Cristo, verdadeiramente, naturalmente, você o adorará. Porque você não vai se tornar algo, você é algo. A não ser que você ainda não se tornou. Como você se torna algo? Por intermédio da conversão, do agir do Espírito Santo. Não é você cumprindo um ritual, não é você aprendendo também, lendo uma palavra, simplesmente seguindo pela sua própria força, é você entendendo que Deus, por intermédio da sua liberdade, escolheu te salvar por razões que só Ele sabe. E te escolheu por razões que só Ele poderá definir. O que nós sabemos que trata-se justamente da sua misericórdia e do seu amor, porque não tem nada de bom que nós possamos fazer para atrair Deus a nós. Deus não vem quando nós fazemos as orações corretas, quando nós tomamos atitudes corretas. Imagina que este Deus que age dessa forma é um Deus pagão, onde eles invocam Deus por intermédio de rituais, onde eles acreditam que estão se comunicando com um Deus. Este Deus é inexistente, ele não encontra suporte nas Sagradas Escrituras. Nós somos guiados por uma palavra. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa continuar a meditar nessa palavra, que você não dependa de ninguém para meditar nessa palavra. Nós estamos aqui, perfeito, nossa, que legal, Galego, você está aí todos os dias de manhã, não é mérito meu. Não, por vezes eu acordo sem vontade, por vezes um dia antes eu não quero nem fazer, mas eu não sou mais guiado pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, eu sou guiado por uma palavra que me remete a uma morte diária, uma morte dos meus desejos. Não se trata de não desejar nada, tá? Não pensem dessa forma, mas de desejar aquilo que eu sei que vai edificar a minha vida. Essa palavra, ela primeiro age em mim. E a intenção é que haja em você também, por óbvio. Mas eu não quero que eu seja uma muleta espiritual para você. Eu não sou uma muleta espiritual para você. Você deve conhecer Deus por intermédio dos seus próprios olhos. Talvez você frequente algum lugar, mas você sequer conhece a palavra. Você aprendeu um rito, mas não conheceu a Cristo verdadeiramente.
Então a intenção é aproximá-los da palavra para que essa palavra transforme o coração. Eu não preciso ficar falando de termos jurídicos, teológicos aqui, para que vocês entendam milhares de diferenças que existem. Eu preciso falar dessa palavra, porque se você for convencido pela palavra, naturalmente nós convergiremos para o mesmo ponto. O corpo existe unidade, o corpo não anda completamente desconecto. Você não mexe sua perna direita e a sua perna esquerda mexe de maneira desconexa, senão você ia cair. Então o corpo se movimentará de maneira uniforme, ainda que cada um seja uma parte, todos convergirão para o mesmo ponto em comum. E para que isso aconteça é necessário que essa palavra, mediada pelo Espírito Santo, penetre os nossos corações. E eu oro para que assim seja feito. Nós vemos que esses padrões foram estabelecidos justamente por Deus. Nós vemos que Deus a todo tempo escolheu fazer um povo para si, um povo que era desobediente, um povo que era rebelde. Não se esqueça disso. Vocês que estão lendo aqui há mais tempo, nós já estamos no livro de 1 Reis, e vocês vão observar que esses padrões continuam a se repetir. Um povo que é rebelde, um povo que não adora a Deus pelo que Ele é, um povo que busca a Deus simplesmente nos momentos de dificuldade, um povo que constantemente adora outros deuses. Esses somos nós. Caso o Espírito não nos toque, somente o Espírito penetrando no nosso coração para que possamos de fato adorá-lo. Este é o padrão que se repete durante toda a Bíblia. Que vocês possam ter esse plano de fundo sempre, entendendo que Cristo morreu para te salvar e, portanto, Ele envia seu Espírito Santo para nos guiar a esse caminho do qual nós não seguiremos por nós mesmos. A salvação depende única e exclusivamente do Senhor. Por isso que nós estamos aqui dia após dia ministrando e lendo essa palavra, clamando para que Ele nos direcione, de maneira que nós não conseguiremos ir até Ele sozinho. Os capítulos que nós estamos agora, nós entramos na construção do templo. A construção deste templo, que sempre foi um referencial na história. Vocês vão buscar uma série de historiadores, eles vão apontar para a existência destes templos, para a destruição do templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Vocês vão verificar essa construção, os aspectos da construção. Tudo isso possui uma fidelidade absurda. Se vocês buscarem os requisitos arqueológicos, vão ver que eles comprovam aquilo que a Bíblia diz. Na verdade, não tem como eles contradizerem o que a Bíblia diz, ainda que muitas coisas ainda eles não tenham achado. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Nós não utilizamos a arqueologia para validar a Bíblia. A Bíblia que vai validar aquilo que a arqueologia diz. É o caminho inverso. Isso nós cometemos alguns equívocos. Nós utilizamos a ciência para validar a Bíblia. Não é a ciência que valida a Bíblia que é a verdade. O resto são suportes dessa verdade. A ciência comprova justamente que a Bíblia diz ser a verdade. Leiam o capítulo 6 e vocês observarão uma série de materiais, as medidas, estes detalhes. É muito bom utilizar essa versão que nós estamos utilizando nesses quesitos, principalmente aqui, que somos leigos. Eu me coloco como leigo também. Galego, mas você tem 10 anos de conversão, você estudou teologia, sou um leigo. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei, mais eu vejo o quanto eu ignoro, o quanto ainda me falta. As pessoas que eu tenho como referência são pessoas que estão aí há 50 anos. O que eu tenho de vida, eles têm de evangelho, eles têm de estudo. Então é um processo eterno que nós temos que ouvi-los. Estou aqui justamente também aprendendo junto com vocês e direcionando para que vocês possam, acima de tudo, aprender diretamente da palavra. Então meditem e vejam essas colocações que existem aqui. Observem cada detalhe, que esses detalhes farão diferença de alguma forma na sua vida. Às vezes você vai ler, por exemplo, esse próprio capítulo aqui. Você vai ler esse próprio capítulo, do qual está nessa versão que é
que é bem mais fácil, né? Você vai ler ali 27 metros. Imagina você lendo em outras versões, e outras versões possuem côncavos. Daí vai mencionar as medidas nos padrões de medidas do momento. A mesma coisa quando você pega alguma medida para ver em pés, no padrão norte-americano. Você não faz ideia do tamanho que é. Então aqui você já consegue fazer uma construção melhor. Então eu acho que é muito válido adotar essa tradução para que vocês entendam. Mas quando eu quis mencionar esse verso 2 aqui, presta atenção. Se você está com a sua Bíblia, abre e leia. Talvez alguns estejam no caminho do trabalho, mas é melhor que você esteja sentado. Aqui nós estamos conversando. Talvez possa aparentar um monólogo onde eu só falo. Responda mentalmente algumas perguntas que eu faço. Tente interagir e clame ao Senhor por entendimento. O verso 2 do capítulo 6 diz assim: o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura. A sala da entrada da frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo. Se projetava 4 metros e meio à frente do templo. Salomão também fez janelas com grandes molduras por todo o templo. Você vai falar assim, mas que isso tem a ver com a minha vida? Como isso vai agir no meu coração? Eu preciso de coisas práticas. Daí você quer ler coisas práticas. Daí você começa... Não se preocupe. Leia a palavra. E por intermédio dessas palavras, o Espírito Santo agirá na sua vida. Eu não tenho como prever o Espírito Santo. Eu não tenho como entender a maneira como o Espírito Santo age em cada um. De repente, o simples fato de eu ter lido isso foi objeto de meditação na sua vida. Falando palavras que para mim podem ser meras descrições, pode ser para você um direcionamento claro de quem é Deus, do que Deus veio fazer, do que essa palavra representa. Eu não sei como o Espírito Santo vai agir dentro de você. Existem palavras que dizem de maneira muito clara aquilo que Deus quer dizer. Aqui é uma mera descrição, mas essa descrição ainda assim é a palavra de Deus. E essa descrição, às vezes, pode ser usada para transformar coisas que estão em desacordo na sua vida. E tirando daquilo que nós falamos, imagina aqui, olha que interessante. Nós estamos falando de adorar no começo, de como devo adorar. Observe que teve uma forma de ser adorado, foi feito um templo de acordo com as medidas que Deus havia estabelecido. E ainda ele chega e envia pessoas capazes para a construção. Observe que tudo provém de Deus. A construção provém de Deus. O capítulo 6 ainda vai continuar com essas descrições. No capítulo 7, você vai ver outro palácio que foi construído, um palácio que demorou 13 anos também para terminar. Também possui todas as suas divisões. Os utensílios do templo, a partir do verso 13 do capítulo 7, você vai verificar o lugar da onde ele pede para que venham os utensílios, traz as peculiaridades de quem era aquele homem. Olha que interessante. No verso 14, ele está falando de Irão. Ele era israelita da parte de mãe e uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Irão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. É maravilhoso ver essas construções, essa maneira como Deus direciona toda a história. Observem cada detalhe que vocês vão ler. No verso 36, diz assim: entalhes de querubins, leões, palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas
o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Ele vai trazer no finalzinho do capítulo 7 as mobílias que estariam no templo, o altar de ouro, a mesa de ouro e os pães da presença, os efeitos. No verso 49 menciona candelabro, que era feito de ouro maciço, as lâmpadas e as tenazes. Você sabe o que é tenaz? Essas tenazes não. Quem sabe o que é tenaz? Coloca aí. Tenazes. Coloque aí. Sei, não sei. O que acontece quando vocês leem algo que vocês não sabem? Como que vocês fazem? Quantas coisas aparecem ali e vocês não conseguem descrever? Ou não sabem? Só uma pessoa não sabe, o resto sabe? Eu lembro da cola. Em outras partes da Bíblia vai aparecer essa palavra. A carina, boa, é um instrumento que usa para segurar, que vai normalmente ali ser utilizado. É como se fosse um pegador. Daí você fala, não poderia ter colocado o pegador? Interessante, né? Vocês vão verificar, acho que é em Ezequiel que usa também essa palavra, que pegou brasas e colocou em seus lábios. Muito interessante. Olha como é importante também ir aumentando o nosso vocabulário. Claro que a palavra tem que ser pregada de maneira simples, mas nós não podemos tirar as palavras que definem o que a palavra diz. Então nós temos que crescer também e nos desenvolver em conhecimento. Capítulo 8, ele já vai abordar acerca da arca sendo transportada para o templo. Lembre-se, essa arca, ela deveria sempre ser carregada de determinada maneira. Ela tinha as características peculiares que foram estabelecidas justamente por Deus. Leia o verso 3 e 4, diz assim, ó, quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Verso 9. Na arca só havia 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Maravilhoso ler tudo isso, né? Ver todo esse cuidado, ver a maneira como Deus estabelece o seu querer e o seu agir ainda assim interagindo com homens. Nós vemos uma breve oração do verso 12, na verdade um louvor, e depois a oração a partir do verso 22. No 12, Salomão começa dessa forma, então Salomão orou, ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem, agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Você vê aqui diversas palavras de adoração e manifestando este Deus criador e construtor de todo
todo o cosmos. Ele faz uma oração muito bela, a partir do verso 22. Ele se põe diante do altar, na presença da comunidade, levanta as mãos para os céus e ora. Ele diz: ó Senhor, ó Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima, nos céus, nem embaixo da terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa, teu servo Davi. A teu servo Davi, meu pai, fizeste promessa com tua própria boca, e hoje cumpristes com tuas próprias mãos. Ou seja, ele prometia com a boca e ainda cumpria com as próprias mãos. Ele não atribuía a homens a capacidade de construir algo, senão ao poder divino de realizar todas as coisas. Verso 25. Agora, ó Senhor, ó Deus de Israel, cumpra a promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpra a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Observe que eles estão ali. Ele está ali justamente reivindicando não algo do qual ele deseja, mas sim a promessa que havia sido feita de Deus. Nós nos baseamos nas promessas de Deus, não naquilo que nós imaginamos que Deus tem obrigação na nossa vida. Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar um carro. Não é sobre isso, tá? É sobre te dar a vida eterna, que você não pode conquistar sozinho. Não que ele não esteja preocupado com como você anda, se você vai ter conforto, isso, aquilo. Não estou falando disso. Mas ele não morreu único e exclusivamente para te dar uma vida abençoada aqui na terra. Imagina se for olhar vida abençoada pelos padrões bíblicos. Jesus foi o primeiro, é o grande fracasso da humanidade. Paulo, Pedro, Tiago. Então, não olhem por esse lado. Lembre-se que ele estava falando, havia construído um lugar para que ele habitasse. Olha que interessante o verso 27. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor. Meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo te faz. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teus servos e de Israel, teu povo, quando oramos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos os céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Este templo agora é nós. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. Nós oramos com a certeza de que Deus habita dentro de nós por intermédio do teu Santo Espírito. Que você possa orar, que você possa clamar ao Senhor, que você possa se voltar para dentro de si. Às vezes você tem buscado coisas fora que você jamais irá encontrar. Você tem buscado refúgio em comida, bebida, drogas, mulheres, dinheiro, em coisas que aparecem ser lícitas, até mesmo na sua família, até mesmo em coisas que aparentam ser, até mesmo dentro de uma igreja. Você deve se voltar a si, sabendo que, se voltando a si mesmo, você buscará e conhecerá justamente este Deus que habita dentro de você. Não o Deus criado pela sua imaginação, mas o Deus revelado através das Sagradas Escrituras, manifesto por intermédio do Espírito Santo. Que você possa hoje voltar a olhar para dentro de si, de maneira que você enxergue aquilo que você não tem enxergado ainda. Augustinho de Hipona, eu algum dia até li aqui, ele fala que eis que estava do lado de dentro e eu te procurava do lado de fora. Nós estamos procurando Deus em coisas, procurando Deus nos outros, quando nós deveríamos encontrar Deus em nós. Não que Ele esteja perdido dentro de nós, mas nós que estamos perdidos dentro de nós mesmos, não o encontrando. Que você possa olhar para dentro de si e ver que você
não é o que dizem que você é o que Deus estabeleceu por intermédio da palavra, falando aquilo que você é. Você foi feito para louvar e adorá-lo. Que você possa neste momento refletir e pedir para que Deus te dê entendimento e sabedoria de como agir, de como lidar com a sua vida, para que o nome dele seja louvado. No final de tudo isso, visa justamente apontar para um homem dependente de adorar um Deus que habita não tem um lugar do qual ele não habite. Não tem nada do qual Deus não possa chamar de seu. Não tem nada onde Deus não possa estar. E imagina que ainda assim ele se reduziu para caber dentro de nós e ainda assim ele preenche o externo. É algo que homens não conseguirão explicar, que somente a presença deste Espírito poderá nos convencer deste Deus que é transcendente e imanente. Depois pesquisem do que se trata essa transcendência e imanência de Deus. Ele transcende tudo aquilo que nós imaginamos, ele está fora de tudo aquilo que nós imaginamos, está dentro de tudo aquilo que nós imaginamos. Este Deus que nada foge do seu controle, que um pardal não cai da árvore se não for da sua vontade, o Deus que sabe quantos fios de cabelo nós temos, aquele Deus que guia nossos passos, que ele irá nos guiar para que a sua vontade seja concretizada. Mas isso envolve também um conhecimento, mas não um conhecimento buscado por intermédio de intelectualidade, mas um conhecimento revelado por meio da dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo que não quer simplesmente fazer com que você fale palavras desconexas, mas que você vive uma vida conectada a Deus. Não se trata de uma hora vivendo uma vida na presença do Espírito Santo, mas uma vida guiada pelo Espírito Santo 24 horas por dia, onde ele não te desampara, onde a todo instante ele te guiará pelo caminho da verdade. Ainda no capítulo 8, ele menciona no verso 56, louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo, Israel, como prometeu. Nenhuma sua palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu aos nossos antepassados. Que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, nosso Deus, e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram dedicação do templo do Senhor. Abram em Romanos 12. Abram em Romanos 12. Vão lá para o Novo Testamento. Abram em Romanos 12, verso 1. Espero que você já tenha conseguido abrir. Depois que Cristo realiza a sua obra completa na cruz, morre, ascende aos céus, ele envia o teu Espírito Santo. Aqui lembre-se que esse templo, depois a dedicação do templo foi feita com sacrifícios de bois e ovelhas. Aqui nós vemos o verdadeiro sacrifício. Portanto, no capítulo 12 de Romanos, coloquem ali. Olha o que diz. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adoração. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a sua proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento, odeie tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se com nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se como os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pense sempre o que fazer, o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal, praticando o bem. Olha que maravilhoso enxergar o verdadeiro sacrifício que Deus nos direciona e a maneira como Deus agora rege as nossas vidas. Aqui no capítulo 9 do primeiro livro de Reis, vocês vão ver a segunda aparição de Deus a Salomão, tá? Claro, quando fala apareceu, nós não conseguimos verificar se apareceu de fato, porque a outra vez foi por intermédio de sonho. Aqui nós temos apenas uma palavra que apareceu, então nós nos satisfazemos com isso, nós não ficamos construindo o que não está escrito. Olha o que o Senhor diz: ouvi sua oração e súplica, consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Agora nós somos o templo do Espírito Santo, a reunião do corpo é o lugar onde ele é honrado para sempre. E ele olhará para sempre, porque ele guardará a sua igreja. Ele guardará a sua igreja. E ele remete justamente a uma obediência. Lembre-se, nós somos chamados a sermos obedientes. Nós não obedecemos meramente para conquistar algo, mas nós obedecemos porque nós fomos feito algo que antes nós não éramos. Verso 4 diz assim: quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz essa promessa a seu pai Davi, um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se você e seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez essas coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito. Em lugar, eles adoraram outros deuses, se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe essas calamidades. Observem os padrões sendo repetidos. Nós sabemos que
que depois os israelitas, de certa forma, abandonam o Senhor, mas Deus se faz carne e vem resgatar um povo para si. Vocês vão terminar de ler o restante do capítulo, vocês vão verificar algumas questões que apontam para as realizações de Salomão, e ele termina apontando para a construção. No verso 25 diz assim: 3 vezes por ano Salomão apresentava holocaustos de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim ele terminou o trabalho de construção do templo. Depois vocês vão verificar também no último verso desse capítulo: navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro, vendo que toda essa realeza visava, toda essa quantidade de ouro visava justamente manifestar a grandeza e a reverência que Deus sempre requereu. O ouro sendo purificado, esse ouro de Ofir falavam que era o mais puro ouro. Este tempo que demorou cerca de 20 anos para a construção do templo e do palácio real. Então nós navegamos agora, imagina num período de 20 anos, reduzidos em algumas palavras. Tentem ler com muita atenção, observarem cada detalhe, para que vocês sejam edificados na palavra do Senhor. Convido vocês a lerem esses capítulos, que você não seja guiado meramente pela sua imaginação. Você diz crer em Deus, mas que Deus que você crê? Você serve a Deus? Pensa que nós temos aí um monte de safado, a verdade é essa, que estão deturpando a palavra de Deus porque pessoas vivem de maneira ignorante, não conhecem a palavra de Deus, as pessoas dizem falar de Deus quando Deus nunca falou. Então não sejam enganados, meditem nessa palavra, eu conheço a Deus, e ainda que você tenha sido enganado em algum lugar, que você procure outro lugar, porque é necessário você se reunir como corpo de Cristo. Você é enganado justamente por conta dos seus próprios desejos, você é entregue a si mesmo. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa ter uma vida de comunhão. Hoje nós prestaremos culto a Deus às 20 horas ali na rua Brejo Alegre. Venha, se reúna conosco. Nós estamos meditando no livro de Romanos. É maravilhoso o livro de Romanos. Nós vamos demorar cerca de 3 anos. Nós estamos ainda na segunda ministração de Romanos. Nós fizemos a introdução, trouxe toda a história que tem por trás da construção dessa epístola, de quem foi Paulo. Foi bem interessante. Se você quiser, você entra ali no canal do YouTube, ou se não, manda direct que eu mando para vocês, ou melhor, eu vou compartilhar com vocês ali na lista de transmissão essa ministração. Mas que vocês conheçam por vocês mesmos, que vocês conheçam cada dia mais as Sagradas Escrituras. Não existem milhares de formas de interpretar as Escrituras. Este é um equívoco. Existe uma única verdade. Embora algumas pessoas olhem de maneira discrepante em alguns pontos, existe uma centralidade, e essa centralidade é Cristo. Mas nós não podemos também relativizar tudo que circunda ali Cristo, achando que de qualquer forma é correto. Não é tudo que é correto. Que vocês meditem, que vocês olhem com seus próprios olhos e cheguem às conclusões que devem ser chegadas. Não deleguem a outra pessoa a responsabilidade pela sua vida. Não no sentido de não ser submisso, tá? Não estou falando isso, mas estou falando justamente para que você conheça essa palavra por si mesmo, para que você seja responsável pelos seus passos. Você não vai chegar lá no céu e vai falar assim: o galego me explicou errado, eu estou vivendo errado. Vai falar assim: vai para o inferno, ele está lá. Então, você é responsável. Mas minha mulher fez isso, meu filho. Irmão, é você e Deus. Você prestará contas da sua própria vida. Que você leia. Nós estamos aqui com esse propósito de ler 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia, tá? É ridículo você não ler 4 capítulos. Desculpa. Você tem 24 horas no seu dia. Se você diz amar Deus sobre todas as coisas e você não usa o seu dia para meditar em 4 capítulos, alguma coisa está muito errada. E não espere você fazendo coisas muito erradas que a sua vida flua de maneira completamente certa.
E não estou falando que você vai ler também e vai dar tudo certo na sua vida, mas você pelo menos poderá se conformar com tudo aquilo que dá errado, entendendo esse grande plano de Deus. Então que a gente não seja esse povo mimizento, cheio de história, de historinha triste, que fica aí se lamentando, que nós sejamos justamente edificados pelo poder de Deus e guiados pelo Espírito Santo a vivermos de acordo com a sua soberana vontade. Tamo junto, um beijo no coração. Então hoje culto na Rua Breja Alegre, 138, vocês estão mais que convidados. Se eu esquecer não, já vou mandar agora. Então, lá no grupo, beleza? Olha que interessante, a Isabelle disse que não apareceu no feed. Ontem também a minha esposa estava fazendo e eu não localizei. Pode ser que eles não façam mais mandando. Então, por isso que é importante vocês clicarem no aviãozinho e mandarem para mais pessoas. Imagina, manda para as pessoas, fala assim, vamos assistir essa live, você tem lido a palavra, você conhece a palavra, é um gancho para vocês conversarem sobre isso. Lógico, seja delicado, não tanto quanto eu sou. Eu sei que eu não sou muito delicado com algumas palavras eu sou bem direto, mas converse com as pessoas para que eles possam também conhecer mais da palavra de Deus. Convido vocês a fazerem isso, beleza? Então não tem problema, nós não dependemos do algoritmo, nós somos intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Então vai lá, você já sabe que todos os dias estaremos aqui. O dia que eu não tiver algo aconteceu, vai ter uma explicação, espero que não aconteça, mas também não depende única e exclusivamente de mim. Não sei o que vai acontecer agora à tarde, mas eu sei que Deus estará guardando todos os meus passos, que Ele possa também guardar os seus. Tamo junto, até mais tarde, convido vocês a estarem conosco, espero vocês, viu, Bruna? Tamo junto, um beijo no coração, fui!